Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Anderson Silva. Como você sabe, estamos juntos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando este trimestre sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Na aula passada, nós estudamos sobre os padrões do reino. Estudamos sobre não retribuir conforme os padrões humanos, mas retribuir conforme os padrões do reino. Aprendemos, sobretudo, quem deve ser alvo do nosso amor. Nós não devemos amar só aqueles que nos amam, mas devemos amar aqueles que não gostam de nós também. Todos devem ser alvo do nosso amor. Eu repito o que eu disse na aula passada. O relacionamento cotidiano é diferente. Jesus fazia também as suas escolhas, mas nós precisamos amar a todos, amar a todas as pessoas. Na aula de hoje, nós vamos continuar trilhando esta jornada, este caminho sobre a influência dos padrões do reino de Deus que Jesus exteriorizou no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, escritos por Mateus, sobre a nossa vida pessoal e a forma como esses padrões devem realmente transformar a nossa vida. Então, seja muito bem-vindo à nossa lição de número 8 na Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, currículo dos adultos aqui na Academia de Pregadores. Como eu disse, a aula de hoje é a aula de número 8, dia 22 de maio de 2022. O título é Sendo Verdadeiros. Sendo verdadeiros. É horrível lidar com pessoas falsas. Pessoas que têm, como a nossa imagem aqui, ó, várias máscaras. A gente nunca sabe quem a pessoa é, nunca sabe qual face vai se revelar em algumas circunstâncias. Isso é uma falha de caráter terrível, é um problema sério. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que haja sobre a nossa vida, trabalhe sobre nós, para que nós tenhamos um caráter ilibado. A palavra caráter tem a ideia daquilo que é rígido, que não é flexível. A personalidade é flexível, porque ela precisa nos fazer assumir os diversos papéis que nós assumimos ao longo da nossa vida. Mas o caráter é um só. A personalidade é flexível, mas o caráter um só. O convite da lição de hoje para nós é sermos verdadeiros, vivermos sem máscaras. Texto áureo está em Salmo 32. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem que ama ao Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olha que texto maravilhoso. Em cujo espírito não há engano. Uma pessoa que tem o coração limpo, gente confiável, isso é algo magnífico. Verdade prática. Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Veja que Jesus está falando de pessoas que realmente até fazem o bem. Até fazem o bem, mas não fazem o bem simplesmente por fazer. Eu tenho um livro em casa, uma edição que é esgotada, esqueci o nome do autor, mas depois, se você buscar aí nas redes sociais do pastor Anderson Silva, PR Anderson S. Silva no Instagram, PR Anderson Silva no YouTube, tem lá os meus números telefônicos. E também aqui na Academia de Pregadores. Se você me pedir, pastor, qual que é o nome do autor daquele livro que você citou na aula de número 4, tal, o nome do livro é esse, me fala que aí eu te respondo. O nome do livro é Quando Ser Bom Não Basta. Quando ser bom não basta.
E o autor vai falar o seguinte, que não basta ser bom por uma circunstância social, por uma imposição. Ser bom na igreja, porque aquele ambiente exige isso. É preciso querer ser bom e gostar de ser bom. E aí o autor é um livro magnífico, eu recomendo. Quando ser bom não basta. A palavra-chave é verdade. Verdade. Eu vou falar isso aqui durante a lição, mas eu sempre digo que a mentira tem várias faces, mas a verdade tem uma face só. É muito bom sermos verdadeiros, é muito bom falarmos a verdade, vivermos com a verdade, sermos transparentes, nítidos. Isso é muito bom. Então, nós precisamos viver a verdade. O texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que nos diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser... Olha, para aqui é a razão, é o motivo. Para... Com esse objetivo. Não façam as esmolas diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Esse negócio do galardão aqui é algo interessante. Eu fico olhando, tem gente que faz só pensando no galardão. Faz só querendo. Eu vou fazer porque isso aqui vai me dar um galardão. Irmão, eu acho que aquilo que você faz querendo galardão, você já perdeu o galardão. Você tem que fazer com o coração voluntário, aberto. A Bíblia, até a gente usa muito isso em tom de brincadeira, até, né? Mas muita gente fala assim, a Bíblia diz que se você der um copo de água para o profeta, você tem galardão de profeta. Mas se você der o copo de água para o profeta esperando o galardão de profeta, perdeu o galardão de profeta. Você tem que dar o copo de água, seja para o profeta, seja para quem for, com um coração voluntário para ajudar a pessoa. Aí sim você recebe o galardão. O galardão, quando a Bíblia fala sobre galardão, as obras de papel, de palha, de ouro, pedras preciosas, de feno, obras que se consomem, obras que não se consomem, eu acredito que o verdadeiro galardão a gente recebe quando a gente faz, e Deus conhece o nosso coração, quando a gente faz com um coração voluntário, voltado para aquilo, movido por amor, e não intencionando receber o galardão. Oxi, como ela vai intencionar receber o galardão? Então vai fazer só porque tem galardão? E se não tivesse galardão, não faria então não? Então a gente tem que fazer... Eu lembrei do André numa aula dessa aí, falou, você está nervoso? Não estou nervoso. Mas deixa a gente nervoso, mas não estou agora. A gente tem que fazer porque tem que ser feito, gente. A gente só faz porque tem que ser feito. A gente foi chamado para isso. É fazer como forma de gratidão. Jesus me salvou. Como eu posso ser grato a Ele por pertencer hoje ao reino? Fazendo. Pronto. E aí vem o galardão. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, vocês estão fazendo para aparecer? Vocês estão fazendo para ser glorificado? Então já recebeu o seu galardão, pronto. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompense publicamente. Olha que coisa linda. Jesus está nos ensinando o quê? Quando eu faço alguma coisa, eu devo fazer ocultamente. Aí aparentemente fica parecendo, eu vou fazer ocultamente, ninguém vai ver. Calma. O seu pai que vê em secreto, Deus vê em secreto. Você está fazendo para que Deus... Aliás, você não está fazendo nem para que Deus veja. Você está fazendo porque precisa ser feito. E então Deus vê isso. Ele percebe isso. E aí Deus traz uma recompensa. E essa recompensa é pública. Olha que coisa interessante.
nós fazemos em secreto, Deus vê em secreto. E aí Deus recompensa de forma pública. Ou seja, eu não estou fazendo para aparecer, mas Deus torna visível aquilo que eu fiz. Porque Deus se agradou tanto daquilo que eu fiz, que Ele tem prazer que os outros vejam o que está feito, porque foi feito para glorificar o seu nome. Eu acho magnífico essas coisas no texto bíblico, essas chaves hermenêuticas, esses ensinos do texto bíblico, eu acho isso esplendoroso, espetacular. Vamos lá, queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Pastor Osiel vai definir que no grego a palavra hipocrisia significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral, ou seja, é uma pessoa que não está vivendo verdadeiramente aquilo que ela é. É alguém que só está fazendo porque está interpretando. É uma artista. E o artista, ele assume papéis que podem não ter nada a ver com a vida dele. E ele sabe representar, ele treinou, ele ensaiou, ele tem todo o script e ele representa. A nossa vida não pode ser uma vida de representação, gente. A nossa vida não pode ser uma vida teatral. Não, nossa vida não pode ser uma vida teatral. A nossa vida tem que ser uma vida de verdade.
É justamente o que estamos estudando nessa lição. Verdade, viver a verdade, ser verdadeiros, né? Nos mostrar realmente o que nós somos. Isto é o que nós devemos ser. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a justiça pessoal. A justiça pessoal. Como deve ser a nossa justiça? Isso aqui não é justiça própria, não é promover a justiça própria, mas Jesus está falando, seja a vossa justiça mais excelente. Isso aqui é a justiça pessoal. Os discípulos de Cristo, que vivem seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado por intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para glória de Deus. Na verdade, eu sempre questiono o seguinte: quando fazemos alguma coisa boa, quando fazemos qualquer coisa que seja algo benéfico, eu questiono o seguinte: qual o meu mérito? Qual o meu mérito? Se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, se não fosse a salvação de Jesus que me alcançou, se não fosse o sangue de Jesus me cobrir, remir os meus pecados, se não fosse o perdão de Deus, onde eu estaria? Onde nós estaríamos? Por que tem gente que faz alguma coisa que realmente é boa, que recebe um elogio e pensa, eu estou aqui porque eu paguei o preço. Eu estou aqui por quê? Porque tem tanto porquê. Na verdade, eu estou aqui por causa da graça de Deus. Eu sempre disse isso para minha mãe ao longo da minha vida. Eu sempre disse para ela o seguinte: tudo o que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu conquistei com muita luta, mas foi Deus quem me deu. Nós precisamos ter esta consciência. Lutamos, conquistamos, almejamos, mas Deus é quem nos dá. É Deus quem verdadeiramente faz em nós aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Sem a graça de Deus na nossa vida, nós não conseguimos nada, 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 nada. Então, tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu lutei muito por isso, mas foi Deus quem me deu. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. As 3 práticas da ética cristã. Eu achei esse ponto aqui maravilhoso. Pastor Osiel nos ensina que Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar 3 coisas que não pode faltar: oferta, oração e jejum. Que ensino glorioso que esta lição está nos dando sobre esses 3 aspectos do serviço cristão. A ética cristã exige essas 3 coisas. Pastor Osiel continua dizendo que é interessante observar que as 3 práticas do serviço cristão, as 3 práticas do serviço cristão envolvem os nossos bens, que são as ofertas, envolve o nosso espírito. Aliás, deixa eu grifar tudo assim, nossos bens, nosso espírito e nosso corpo. Envolve nossos bens, nosso espírito e nosso corpo. E estão relacionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A nossa adoração está relacionada a Deus. A nossa oração está relacionada a Deus. A nossa oferta está relacionada ao nosso próximo. Oferta e oração. E o nosso jejum está direcionado a nós mesmos. Essas 3
práticas do serviço cristão, se nós atentarmos para isso, se nós vivermos isso, nós viveremos uma espiritualidade plena, uma vida espiritual plena. Quando aprendemos sobre espiritualidade cristã, nós aprendemos sobre disciplinas espirituais. E o jejum e a oração são disciplinas espirituais. A oferta são práticas. É uma prática espiritual. Mas o jejum e a oração são disciplinas espirituais. Então, oferta, oração e jejum envolve os nossos bens, o nosso espírito e o nosso corpo. E estão ligadas a Deus, as nossas orações, as nossas ofertas estão ligadas ao próximo e o nosso jejum está ligado a nós mesmos. Então, perceba que quando Jesus diz que amar ao próximo como a si mesmo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu amo a Deus, amo a mim e amo ao próximo da mesma forma. Vamos lá. Segundo ponto da nossa lição, auxiliando o próximo sem alarde. Auxiliando o próximo sem alarde. Pastor Osiel, nesse primeiro parágrafo, que é qual é a motivação do teu coração, nos deixa claro que, teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. E eu disse aqui que a generosidade expressa gratidão a Deus. Essa gratidão não é à pessoa, não é em relação à pessoa a qual nós vamos prestar uma ajuda. É uma gratidão a Deus. É eu pensar o seguinte: o que Deus fez por mim? Onde estaria eu se a graça de Deus não tivesse me alcançado? Então, a generosidade é demonstrar esta gratidão a Deus pelo que Ele nos tem dado. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Então, isso é ter gratidão. A minha relação com Deus está muito pautada na relação com o próximo, onde eu encontro Deus no outro. Eu preciso encontrar Deus no outro. E a generosidade mostra isso. É uma gratidão a Deus pelo que Ele tem me feito. E o que eu faço para Deus? Para retribuir o que Ele tem feito por mim? Nada, eu só tenho que servi-lo. E servir a Deus não é nenhuma retribuição ao que Ele faz, é um escape pela minha própria vida. Agora, quando Jesus, por exemplo, conversou com Pedro, depois que Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? 3 vezes. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Aí Jesus disse para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Como é que nós demonstramos o nosso amor a Deus? Servindo o próximo, servindo ao outro. Esta é a grande verdade da vida cristã. Segundo parágrafo do segundo tempo. Segundo parágrafo do segundo ponto. Segundo parágrafo do segundo tempo. Segundo parágrafo do segundo ponto. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Buscamos a glória própria? Buscamos o reconhecimento do outro? Eu sei que o reconhecimento é algo legal, bacana, importante, mas nós não podemos fazer para buscar o reconhecimento. O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Tem gente que tem que falar: olha eu aqui. Igual aquele: olha eu aqui. Tem que mostrar que está ali. Nós não buscamos isso. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Eu gosto sempre de, não de fazer essa pergunta, mas de propor isso aqui. Eu falo com os meus filhos: devemos aproveitar as oportunidades para servir. Eu sempre estou ou procuro estar atento a uma oportunidade para servir. Em tudo, em tudo.
Se eu estou num voo, estou entrando num avião, embarcando para um voo, eu fico de olho, se eu percebo alguém com alguma dificuldade, homem, mulher, criança, jovem, velho, seja quem for, para guardar uma bagagem em cima, por exemplo, eu falo, isso aqui ajuda. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para servir e Deus nos dá oportunidades para servir. É incrível que nós nos tornamos uma geração que não quer servir nem a comunidade de fé, a igreja. Um dia desse eu estava na igreja que o pastor estava pedindo gente para interceder, para trabalhar com a intercessão e gente para distribuir uns folhetos, convidar pessoas para um trabalho especial que ia acontecer. Meu Deus do céu, que dificuldade! Eu não sei se é porque eu servi, né, quase 30 anos no serviço militar, e no serviço militar a gente aprendeu a sempre ser voluntário. Chegava num pelotão de 50 homens, o comandante falava, estou precisando de um voluntário. Todo mundo, pronto. Todo mundo levantava a mão. Aí ele escolhia um, não, vem você. Aí você chega hoje na igreja e fala, gente, estamos precisando de alguém para um trabalho aqui da igreja. Aí você pede, insiste, 10 minutos, e não aparece ninguém. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para servir, estar prontos para servir. Eu penso que quando nós fizéssemos um convite na igreja, gente, estou precisando aqui de tantas pessoas para serem intercessores. A igreja inteira, deveria se colocar de pé para interceder, para fazer o trabalho. Então, o que nós buscamos quando ajudamos ao próximo? Buscamos a glória ou o reconhecimento ou fazemos tão somente porque queremos ser úteis naquilo que Deus nos dá oportunidade? Terceiro parágrafo do segundo ponto, a maneira de ofertar segundo Jesus. Jesus deixou claro que a gente tem que ofertar com o coração aberto. Nós já tratamos aqui sobre perdoar o irmão. Se você vier no altar entregar a oferta e tiver um problema, vai lá e resolve o problema. E depois vem a oferta. Quanto à forma de ofertar, quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. E segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Sem alarde, sem precisar tocar trombeta. Sem precisar tocar trombeta. Sem precisar mostrar para todo mundo que fez. E deve ser feita de forma discreta. Discrição. Discrição é diferente de descrição. Descrição é descrever, é falar o que está acontecendo. Discrição é ser recatado, é fazer com mais tranquilidade, fazer sem que todo mundo saiba. Terceiro ponto da nossa lição. Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro parágrafo, o Deus que tudo vê. O nosso comentarista deixa claro que para Deus não existe surpresa, nós sabemos disso. Eu acho lindo o Salmo 139, quando ele fala, de longe entende o meu pensamento. Até parece que Deus precisa estar longe ou perto para entender alguma coisa, mas ele está usando um antropopatismo, sentimentos humanos, atribuindo sentimentos humanos a Deus. Para ele não existe surpresa nem desconhecido, nada pode escapar da onisciência divina. Eu falo que isto aqui, é terrível e maravilhoso. Terrível e maravilhoso, porque Deus conhece tudo, então não tem jeito de enganar, não tem jeito de falar, não, Deus, mas a minha intenção não era essa. Aí Deus vai fazer para o Anderson, para cima de mim, eu conheço a intenção do seu coração. Então, Deus conhece todas as coisas. Segundo parágrafo, o Deus que recompensa. Já falamos sobre isso aqui, e o comentarista nos põe que o escritor da carta aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi demonstrado para com o seu nome. A gente sempre ouve uma expressão e que é verdadeira. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus recompensa. O Salmo 84 diz que Deus é sol e escudo, dá força e glória. Bem nenhum sonega aos que andam retamente. Sonegar é deixar de pagar aquilo que lhe é devido.
Deus é tão glorioso que Deus não só nega, Ele não deixa de dar, Ele dá, Ele concede. Deus não fica devendo nada para ninguém. O Senhor, pelo contrário, vê o que está em nosso coração, não necessitando de qualquer amostra interior para chamar a sua atenção. E eu escrevi aqui que a recompensa do Senhor vem a partir desse conhecimento que Ele tem de nós. Ele nos conhece profundamente, completamente, e a sua recompensa vem sobre a nossa vida. O meu desejo é que Deus te abençoe. Meu desejo é que Deus guarde a tua alma, guarde o teu coração e que a recompensa de Deus repouse sobre a tua vida todos os dias por aquilo que você tem feito em relação às pessoas e ao reino de Deus com o coração aberto e voluntário. Deus te abençoe. Grande abraço do pastor Anderson Silva. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.